Hitoyoshi era o tipo de cara que parecia ter nascido para ser ignorado pelo universo. Solitário, patético, sem nenhum charme aparente. Mas um belo dia, esse mesmo universo resolveu pregar uma das maiores peças da história, mandando uma empregada lindíssima bater na porta da casa dele. Só que, claro, essa empregada era uma assassina profissional. E mesmo assim, Hitoyoshi acabou conquistando ela. Jura. A história começa durante as férias de verão. Os pais de Hitoyoshi tinham ido embora numa dessas viagens de compras intermináveis, e ele, previsível como sempre, ficou completamente trancado no quarto. O dia todo. Obcecado com garotas de anime, deixando a casa virar um depósito de lixo ambulante. Parecia que ele tinha se candidatado para o título de maior fracassado do bairro e estava ganhando por aclamação. Numa manhã qualquer, a campainha o acordou do nada. Ele espiou pela câmera e viu uma garota absurdamente bonita do lado de fora, dizendo que estava procurando trabalho como empregada doméstica. Confuso, e claramente não acostumado a receber visitas de qualquer espécie, Hitoyoshi abriu a porta e perguntou, um tanto desajeitadamente, se ela tinha experiência na área. Ela respondeu com uma calma desconcertante. Costumava trabalhar como assassina. Matava pessoas que traíam o mestre dela. Hitoyoshi quase perdeu o controle da bexiga ali mesmo. As coisas pioraram na sequência, quando ela completou dizendo que o mestre dela a tinha enviado especificamente para servi-lo. Hitoyoshi entrou em pânico total e começou a implorar para ser uma brincadeira, mas ela estava completamente séria. Quando ele perguntou como diabos existia alguma conexão entre ele e o tal mestre, ela explicou com uma cadeia de relações tão absurda que parecia roteiro de comédia. A avó dele conhecia o filho do mestre, que por sua vez era primo do motorista de alguém. Hitoyoshi soltou que eles eram praticamente estranhos completos e se arrependeu na mesma hora, trocando rapidamente de assunto antes de irritá-la. Resolveu perguntar, numa tentativa desesperada de mudar o foco, quais habilidades de assassina ela tinha. Em vez de responder com palavras, ela simplesmente mostrou. Levou ele para fora, pegou um feixe de facas e as arremessou contra uma árvore, cada uma caindo em linha reta perfeita, como se a árvore fosse um alvo de treinamento. Hitoyoshi quase desmaiou. Recuperado minimamente, ele explicou que não queria ninguém morto e que, já que nem conhecia o mestre dela direito, ela poderia simplesmente ir embora. Ela ficou visivelmente decepcionada, mas aceitou e saiu andando. Hitoyoshi respirou fundo. Ufa! Aí percebeu que ela tinha esquecido um sino. Correu atrás para devolver, mas na esquina, um caminhão apareceu do nada, vindo direto para cima dele. Antes que qualquer coisa acontecesse, ela saltou e o salvou num reflexo. Depois disso, ficou estranhamente encabulada, admitindo que nunca tinha resgatado ninguém na vida, e que não entendia por que o coração dela estava acelerado daquele jeito. Aquele momento mudou tudo. Hitoyoshi pediu para ela voltar e tentar o trabalho. Só que assim que chegaram em casa, ela começou a ensiná-lo a usar facas. Hitoyoshi teve que pausar tudo e explicar, com toda a paciência do mundo, que não queria aula de assassino. Queria ajuda para limpar a casa. Quando ele apontou os sacos de lixo espalhados pelo chão, ela perguntou com toda a seriedade do planeta quantos deles tinham corpos dentro. Hitoyoshi entrou em colapso interno, tentando deixar claro que queria uma empregada normal, sem nada relacionado a assassinato. Mesmo assim, já que ela tinha salvado sua vida, ele sentia que devia uma chance a ela. Então propôs. Se conseguisse fazer o trabalho doméstico de verdade, ele a contrataria. O teste foi um desastre épico. Ela quebrou o esfregão em menos de 1 minuto. Derramou água por todo lado. Conseguiu, até hoje não se sabe como, enfiar o balde na própria cabeça. Quando tentou se reequilibrar do escorregão, aterrissou com uma graça acrobática perfeita, só para o balde cair de volta na cabeça dela logo em seguida. Quando Hitoyoshi perguntou se ela era sempre assim tão desastrada, ela ficou com uma expressão destruída e admitiu que matar era a única coisa que sabia fazer. Disse que entenderia se ele não a quisesse mais. Em vez de dispensá-la, Hitoyoshi tirou o balde da cabeça dela, entregou uma toalha e disse que as pessoas podem aprender coisas novas. Os dois limparam a casa juntos. Ela foi aprendendo aos poucos, e no fim, o lugar estava impecável. Mais tarde, com a fome batendo, surgiu o próximo problema. Ela também não sabia cozinhar. Hitoyoshi decidiu ensiná-la. Na hora de cortar os legumes, porém, ela pegou uma faca e triturou o repolho em segundos, com uma velocidade absurda, fruto dos anos de treinamento. Impressionante. Mas assustador. Aí Hitoyoshi mostrou uns filés de porco que tinha comprado. Ela nem sabia o que era. Explicou que comida nunca tinha tido nenhum significado além de sobrevivência. Sabor simplesmente não importava. Hitoyoshi levou isso no pessoal e começou a defender os filés como se fossem a melhor coisa da gastronomia mundial. Ela continuou indiferente. Ele apostou que ela mudaria de ideia depois de experimentar. Então percebeu que nunca tinha perguntado o nome dela. Ela disse que não tinha um. Como era ela quem servia, ele poderia chamá-la do que quisesse. Hitoyoshi ficou em branco total. E por enquanto, simplesmente a chamou de empregada. Na refeição, Hitoyoshi ficou na expectativa ansiosa pela reação dela. O prato trouxe uma estranha sensação de calor que ela nunca tinha experimentado antes. Então ela disse que estava delicioso.
Depois, ele sugeriu que experimentasse com um molho cheio de sabor. E o impacto foi tão intenso que ela foi completamente overwhelmed. Literalmente. Naquela noite, Hitoyoshi acordou no meio de um pesadelo sobre a mãe dele indo embora. Com fome depois do susto, foi até a cozinha pegar macarrão instantâneo e levou um susto ao perceber que tinha alguém lá. Por um segundo, pensou que a assassina tinha finalmente decidido matá-lo. Quando espiou pela fresta e viu vermelho no rosto dela, o pânico triplicou. Mas era só molho. Ela estava comendo os restos do jantar escondida no meio da madrugada, com a cara toda manchada, claramente constrangida. Hitoyoshi disse para relaxar. Ele entendia perfeitamente a vontade de comer de madrugada. Fez mais uma porção e macarrão de copinho, e os dois compartilharam aquela refeição noturna em silêncio confortável. No meio disso, ela perguntou se ele tinha tido um pesadelo. Explicou que tinha ouvido sons vindos do quarto, achou que alguém estava atacando ele, entrou na ponta dos pés e o encontrou chorando dormindo. Hitoyoshi ficou com vergonha, especialmente quando ela mencionou que ele estava chamando pela mãe. Então, ela contou o próprio sonho. Uma garrafa gigante de molho que falava com ela. E sumia quando ela tentava lamber. Hitoyoshi não soube nem como reagir, mas ela completou dizendo que era um tipo de sonho inédito para ela. Antes, os únicos sonhos que tinha eram sobre matar ou ser morta. Por isso, disse ela, ficava triste ao ouvir ele sofrendo sem conseguir fazer nada. Hitoyoshi disse que não era grande coisa, que desde que a mãe foi embora, sonhos assim apareciam de vez em quando. Quando era pequeno, costumava dormir no colo da mãe depois de um pesadelo. A empregada, sem hesitar, ofereceu o próprio colo. Hitoyoshi ficou vermelho até a raiz do cabelo e disse que não era mais criança e que não podia fazer aquilo com qualquer pessoa. Aquela resposta deixou um vazio nela. E uma memória antiga ressurgiu. O antigo empregador dizia que ela só servia para matar. Então, quietinho, Hitoyoshi recostou a cabeça no colo dela. Na mesma hora, o calor voltou para ela. E ela disse suavemente que ele podia ficar ali pelo tempo que quisesse. No dia seguinte, Yuki, ainda sem nome naquela altura, usou as habilidades com facas para picar os sacos de lixo em pedaços menores, facilitando o descarte. Hitoyoshi ficou impressionado, até sair lá fora e encontrar um filhotinho de cachorro abandonado na porta. Irritado, ele se perguntou em voz alta se a casa dele tinha cara de abrigo. Então, ela encontrou um bilhete explicando. Os donos tinham comprado o cachorro achando que ia ficar pequeno, mas descobriram que era de raça grande. Sem dinheiro nem tempo para criá-lo, tinham deixado na casa que parecia mais rica do bairro, na esperança de que os moradores o adotassem. Hitoyoshi bufou. Mas mesmo assim, decidiu ficar com o filhote, porque no calor daquele verão, o bichinho não sobreviveria sozinho lá fora. As palavras dele tocaram alguma coisa nela. Ela o alertou que salvar alguém sem pensar nas consequências nem sempre é a escolha certa. Que os que são abandonados deveriam crescer fortes o suficiente para sobreviver por conta própria. Disse que a bondade dele podia acabar em arrependimento. Hitoyoshi não concordou. Pegou o filhote no colo e perguntou: quando ela tinha saltado para salvá-lo no dia anterior, tinha sido por pena? Ou simplesmente porque ajudar alguém era uma coisa natural de se fazer? Disse que as pessoas salvam quem conseguem salvar. E entrou em casa com o cachorrinho. Achou o bicho fofo demais e perguntou se ela queria segurar. Ela recuou imediatamente. Quando ele perguntou se ela tinha medo de cachorro, ela admitiu, encabulada, que sim. Mesmo assim, disse que se ele ordenasse, ela seguraria. Hitoyoshi mandou ela não se forçar. E perguntou de onde vinha aquele medo. Ela explicou que durante o treinamento, o mestre a tinha abandonado numa floresta cheia de cachorros selvagens. O trauma tinha ficado. Hitoyoshi percebeu que a situação era séria, especialmente porque pretendia manter o filhote em casa e contava com ela para ajudar a cuidar. Querendo ser útil de verdade, ela respirou fundo e pediu para tentar segurar o cachorrinho. Ele entregou o bicho. Ela ficou lá, tremendo visivelmente, enquanto o filhote descansava nos seus braços. Quando ele perguntou o que a assustava tanto, ela disse: as garras e os dentes. Hitoyoshi respondeu que o bicho parecia inofensivo. Aí o filhote começou a morder o dedo dela. Ela entrou em pânico total e quase arremessou o cachorro pela janela. Hitoyoshi a deteve no último segundo, pegando o bichinho de volta enquanto ela desabava no chão tentando se recuperar. Segundos depois, o filhote começou a mastigar os dedos de Hitoyoshi também. E ele concluiu que provavelmente estava na fase de dentição. Levou o cachorrinho a um pet shop perto de casa para uma avaliação e para comprar o necessário. Quando voltaram das compras, Hitoyoshi agradeceu ela por ter ido junto. Ela disse baixinho que nunca ninguém tinha a tratado do jeito que ele tratava. No mundo antigo dela, cada trabalho era uma questão de vida ou morte, e erros eram imperdoáveis. Mas mesmo com toda a desastrada que ela tinha sido, ele nunca tinha sido duro com ela. Aquilo a fazia se perguntar o que ela podia fazer de verdade para ser útil, ou se merecia ficar com ele. Antes que Hitoyoshi pudesse responder, o filhote tentou fugir. Ele o pegou e então disse: talvez ela já quisesse escapar da vida antiga há muito tempo, e simplesmente nunca tivesse percebido.
Se ela de verdade queria viver como uma garota normal, essa era a chance dela. As palavras caíram nela como uma bomba. Nunca tinha cogitado largar tudo antes. Matar era o único papel que conhecia. Sem isso, achava que não tinha valor. Então Hitoyoshi apontou para o céu do entardecer e a convidou a olhar o pôr do sol, ficando ali do lado dela. Ela começou a pensar que talvez ficar ao lado dele pudesse ajudá-la a entender o que ela realmente queria da vida. Hitoyoshi admitiu que quando ela apareceu pela primeira vez, ele estava apavorado. Nunca tinha conhecido um assassino de verdade. Mas depois de passar aquele tempo com ela, tinha percebido que ela era gentil no fundo. Ouvir alguém chamá-la de boa pessoa trouxe memórias de uma menina normal de tempos atrás, da época em que os pais a elogiavam. Ela perguntou como poderia voltar a ser aquela pessoa. Hitoyoshi disse: "Pare de deixar cada fracasso te destruir." Já que tudo isso era novo para ela, errar era o mais natural do mundo. Mais tarde, enquanto preparava o jantar, ela cortou o repolho devagar, deliberadamente, sem usar a precisão letal. Percebeu que fazer do jeito comum era, curiosamente, mais fácil. Enquanto se concentrava na cozinha, o filhote se aproximou e esfregou o focinho na perna dela. Ela girou instintivamente com a faca na mão, já que algo tinha atacado. Quando viu o cachorrinho tremendo de fome, entendeu. Deu comida para ele. Então tentou tocá-lo para trabalhar o medo. Nesse momento, Hitoyoshi entrou e a assustou sem querer. Ficou feliz ao ver que ela tinha alimentado o filhote e agradeceu. Enquanto afagava o bichinho fofo, resolveu dar um nome a ele: Tatsu. Todo mundo gostou. Hitoyoshi então a elogiou pela evolução. E aquele pequeno reconhecimento significou muito para ela. Ela se ofereceu para cuidar de Tatsu quando ele estivesse ocupado. Ele ficou preocupado por causa do medo dela, mas ela disse que se queria se tornar normal, precisava encarar esse medo primeiro. Hitoyoshi a ajudou a fazer carinho em Tatsu aos poucos, depois a segurar ele direito. Quando ela se acostumou, percebeu que o filhote era dócil e que o medo tinha sido muito maior do que o perigo real. Depois, jantaram juntos, e ela se viciou no molho de novo. Terminou tudo rápido. Quando Hitoyoshi perguntou se queria mais, ela disse que não devia incomodá-lo por uma coisa dessas, enquanto esticava o prato em silêncio. Hitoyoshi disse para ela parar de se conter tanto e simplesmente dizer o que queria. Foi aí que ela pediu para ele dar um nome a ela. Antes de escolher, ele fez algumas perguntas simples, incluindo a data de aniversário dela. O único detalhe que ela sabia era que tinha nevado muito naquele dia. Então, Hitoyoshi escolheu o nome Yuki, que significa neve. De início, o nome doeu. O antigo mestre tinha a chamado assim também, comparando-a à neve fria por causa da frieza com que matava. Ela tinha odiado aquilo. Mas quando Hitoyoshi começou a falar sobre o quanto amava o inverno e a neve, o nome soou completamente diferente. Desta vez parecia quente. Ela sorriu, agradeceu e ficou repetindo Yuki para si mesma, claramente feliz. No dia seguinte, Yuki estava brincando com Tatsu quando Hitoyoshi apareceu com uma pistola de piercing. Queria furar a orelha para ficar mais estiloso diante dos amigos, mas estava nervoso demais para fazer sozinho e pediu para Yuki ajudar. Ela concordou, mas no momento exato em que ia agir, travou. As mãos tremeram. Ela perguntou séria se aquilo era algum tipo de punição por tê-lo decepcionado. Admitiu que estava com medo de machucá-lo. Hitoyoshi ficou olhando para ela sem saber o que dizer, como alguém que costumava esfaquear pessoas de propósito estava com medo de furar uma orelha. A campainha tocou. Yuki foi atender e encontrou Riko, a irmãzinha de Hitoyoshi. Ela tinha recebido uma mensagem sobre o filhote e vinha ver com os próprios olhos. Mas no segundo em que Yuki abriu a porta, Riko congelou ao ver uma garota lindíssima dentro da casa do irmão. Quando entrou e viu como o lugar estava limpo, o espanto dobrou. Uma empregada bonita morando com Hitoyoshi? Ela agarrou as bochechas dele e exigiu uma explicação imediata. Hitoyoshi explicou que a mãe não precisava saber de tudo e que o pai já tinha aprovado a situação. Yuki então perguntou se os irmãos moravam separados. Riko de repente ficou acanhada, e Hitoyoshi explicou que a irmã tinha uma fraqueza por pessoas e coisas bonitas, exatamente o motivo pelo qual tinha evitado contar a ela sobre Yuki. Depois das apresentações, Riko disse que o nome Yuki era lindo. Yuki respondeu feliz que Hitoyoshi tinha escolhido, porque ela não tinha um nome de verdade da época em que trabalhava como assassina. Hitoyoshi tentou interceptar a fala, mas já era tarde. Riko ficou parada por um segundo depois de ouvir a palavra assassina. Mas em vez de se assustar, ficou ainda mais impressionada. Para ela, Yuki era bonita e incrível. Pediu até um autógrafo, e ficou decepcionada quando a caligrafia de Yuki saiu torta e infantil. Tentando recuperar a imagem, Yuki explicou que, apesar da escrita ruim, falava 12 idiomas fluentemente. Riko ficou duplamente impressionada. Ali mesmo decidiu usar Yuki como tema do projeto das férias e pediu uma demonstração de habilidades de assassina. Hitoyoshi tentou frear, dizendo que a irmã não deveria escrever nada que causasse problemas. Ela deu de ombros e disse que apresentaria como ficção.
Yuki então a convidou para o quintal. Riko ficou parada com uma maçã na cabeça, completamente confiante na pontaria de Yuki. O resultado, faca no centro da maçã. Perfeito. Riko ficou extasiada. Em seguida perguntou de onde a faca tinha saído, e Yuki respondeu com a maior naturalidade que a mantinha escondida nas roupas. Mencionou que costumava carregar 16 facas, mas Hitoyoshi tinha pedido que reduzisse para 5. Riko não parou de perguntar, até o estômago dela roncar alto. Hitoyoshi riu e apontou que já era a hora do almoço. Riko pediu que Yuki fizesse o prato favorito dela, mas Yuki admitiu que o máximo que sabia fazer de cabeça era picar repolho. Como ninguém quis almoço só de repolho, decidiram sair. Lá fora, Riko avistou um cartaz do festival de verão daquela noite. Hitoyoshi mencionou que uma das barracas vendia um molho especial. Yuki acendeu como uma lâmpada. Implorou para ir. Ele concordou. Naquela tarde, os três foram juntos. Na barraca de tiro, Riko errou tudo. Yuki pegou a arma confiante. E errou 2 vezes porque a arma estava descalibrada. Aquele fracasso, por algum motivo, fez ela começar a questionar as próprias habilidades de assassina. O que era absurdo, mas aconteceu. Depois tentaram a pesca de peixinho dourado, e Yuki foi muito melhor. Então pararam na barraca do molho, onde ela devorou biscoitos ensopados com uma dedicação que beirava o sagrado. Riko foi buscar bebidas, deixando Hitoyoshi e Yuki parados juntos. Ele perguntou se ela já tinha ido a um festival antes. Ela disse que sim, mas só a trabalho. Festivais eram lugares onde ela caçava alvos. Aquela memória escureceu o humor dela por um instante. Então os fogos de artifício explodiram no céu. Ela os encarou maravilhada. Riko voltou, se sentou entre os dois e os três assistiram juntos. Na volta, um motoqueiro passou em alta velocidade. As pessoas gritaram que era um ladrão. Ele quase atropelou Riko, mas Yuki saltou e a salvou. Hitoyoshi correu e ficou aliviado ao ver as duas bem. Riko, aliás, parecia confortável demais nos braços de Yuki. Furioso, Hitoyoshi murmurou que quem rouba alguém e coloca inocentes em perigo merece punição. Yuki levou absolutamente a sério. Antes que ele pudesse reagir, ela escalou um prédio e saiu correndo pelos telhados atrás do motoqueiro. Riko, empolgada, arrastou Hitoyoshi para assistir. Yuki fechou a distância rapidamente, saltou lá de cima e cravou 2 facas nos pneus da moto. O ladrão tombou num beco. Quando Hitoyoshi e Riko chegaram, Yuki já estava sobre ele com as facas na mão. Hitoyoshi gritou para ela não matar, e ela simplesmente bateu no capacete do cara e disse que era essa a punição. Hitoyoshi relaxou imediatamente. Yuki explicou que, pelo que entendia, era assim que punições normais funcionavam. Logo depois, a mulher roubada chegou com um policial e o ladrão foi levado. No caminho de volta, Riko disse que os amigos dela nunca acreditariam no que tinham visto. Yuki ficou curiosa e perguntou sobre escola. Nunca tinha frequentado uma. Riko disse que escola era divertida, que dava para fazer amigos e aprender coisas. Depois soltou uma piada torta e saiu correndo para casa. Mas a ideia ficou. Yuki disse a Hitoyoshi que talvez frequentar uma escola pudesse ajudá-la a se tornar mais normal. Ele concordou, embora ficasse se perguntando discretamente se alguém da idade dela ainda conseguia se matricular. Quando as férias terminaram e Hitoyoshi voltou para a escola no início do novo período, ainda ficava se perguntando como Yuki estaria em casa sozinha. Não demorou muito. Um colega escandaloso trouxe à tona um boato sobre uma garota lindíssima de fantasia de empregada que estava sendo vista pela cidade. Hitoyoshi quase cuspiu a bebida e rapidamente fingiu não saber nada. Outro cara mencionou ter visto a mesma garota na biblioteca, o que deixou Hitoyoshi ainda mais confuso sobre o que Yuki tinha andado aprontando. Aí a professora entrou e anunciou uma aluna transferida. Era Yuki. Hitoyoshi desligou completamente. A professora a apresentou como prima dele e a colocou sentada na frente dele. Ele ainda estava tentando entender como aquilo era possível quando Yuki se virou e disse, radiante, que estava animada para estudar com o mestre. Essa única frase foi suficiente para transformar a turma inteira em inimigos dele. Quando a aula terminou, Hitoyoshi parecia ter sido atropelado por um trem. Então Riko apareceu, e ele imediatamente entendeu que ela era a cérebro por trás de tudo aquilo. Ela chamou de surpresa, orgulhosa demais. No caminho para casa, Riko explicou que Yuki tinha aprendido o básico em poucos dias. Hitoyoshi, porém, estava menos impressionado com o aprendizado e mais preocupado com como ela tinha entrado na escola, por que tinha caído na turma dele e por que estava fingindo ser parente. Yuki respondeu que a história da prima tinha sido ideia de Riko. Soava crível. Quanto à matrícula, ela disse com a maior tranquilidade que tinha usado conexões obscuras para resolver. E Riko tinha pedido para ela não contar antes, porque a reação de Hitoyoshi seria mais engraçada se ele descobrisse na escola. Yuki perguntou preocupada se ele estava bravo. Hitoyoshi disse que estava só atônito. No final, disse que tentassem aproveitar a escola juntos. No dia seguinte, na hora do almoço, a escola inteira se transformou num campo de batalha em direção à cantina. Havia um pão especial que uma padaria famosa fornecia em quantidade limitada, vendido só uma vez por semana. Era o caos. Estudantes tratavam aquilo como uma guerra. Hitoyoshi explicou que uma das versões tinha um molho especial por dentro.
Yuki tomou a decisão imediatamente. Ela ia conseguir aquele pão. Hitoyoshi alertou que a sala deles ficava longe demais da cantina. Era impossível. Yuki ignorou, escalou pela janela e partiu pelo telhado. Hitoyoshi correu atrás, mas uma olhada no rosto dela bastou. Ela não ia parar. Ela cruzou calhas e telhados com concentração total, como se o pão fosse questão de vida ou morte. Hitoyoshi só conseguiu pensar que nada no mundo para uma garota decidida a conseguir a comida que quer. Yuki pulou entre prédios, aterrissou perfeita e chegou à fila antes de todo mundo. Mas quando voltou, estava destruída. Tinha limite de um item por pessoa. Ela só tinha conseguido comprar um pão especial. Culpada, entregou a Hitoyoshi um pão comum da cantina. Ele disse para não se preocupar e mandou que ficasse com o bom. Ele já tinha comido antes, e claramente era ela quem mais queria. Yuki ficou radiante. Enquanto comia, até arrancou um pedaço e tentou enfiar na boca dele num gesto de generosidade, quase sufocando ele no processo. Naquela noite, Rico apareceu de novo e começou a brincar dizendo que sempre quis ter uma irmã mais velha. Depois foi longe demais e disse que a solução perfeita era Hitoyoshi casar com Yuki e torná-la oficialmente da família. Hitoyoshi ficou vermelho instantaneamente e tentou mudar de assunto, mas Rico insistia que Yuki obviamente gostava dele. Declarou que meninos eram completamente cegos para sentimentos e que Yuki poderia confessar a qualquer momento. Então Yuki entrou e perguntou do que estavam falando. Sem cerimônia, Rico perguntou direto se ela gostaria de casar com Hitoyoshi. Yuki respondeu com total honestidade que gostava muito dele e o admirava muito, o que quase fez Hitoyoshi curto-circuitar completamente. Do lado de fora, comendo frutas, Rico continuou tocando no assunto. Quando Hitoyoshi fizesse 18 anos, casamento seria possível, já que Yuki era mais velha. Yuki nem entendia direito o que casamento significava, mas Rico falava como se fosse a coisa mais natural. Hitoyoshi tentou freá-la, e Rico perguntou se ele realmente se importaria em terminar com alguém tão bonita e confiável quanto Yuki. Ele ficou sem resposta. E Rico comemorou como se tivesse vencido um campeonato. No dia seguinte, Hitoyoshi foi para a aula destruído por falta de sono depois do caos da noite anterior. Quando o professor o viu cochilando, jogou um pedaço de giz na direção dele. Yuki reagiu em fração de segundo e cortou o giz ao meio com uma faca. Só que, em vez de salvar Hitoyoshi, os 2 pedaços voaram diretamente nos olhos dele. Ela ficou em pânico, claramente achando que funcionaria como em filme. Ninguém na sala entendeu o que tinha acabado de acontecer. Hitoyoshi foi encaminhado para a enfermaria, onde conheceu a nova enfermeira, Grace. Atraente, simpática e, acima de tudo, atrevida demais. Enquanto examinava os olhos dele, perguntou sobre Yuki. Quando ele repetiu a desculpa da prima, ela riu e disse que os 2 não tinham nenhuma cara de parentes. Depois, sem qualquer enrolação, disse que ele era exatamente o tipo dela. A coisa degringolou rápido. Depois de confirmar que os olhos estavam bem, ela trancou a porta, empurrou ele para a cama e disse que deveria examinar o resto do corpo também. Hitoyoshi entrou em pânico quando ela subiu em cima, deixando claro que aquilo ia muito além de um exame médico. Antes do pior acontecer, a porta explodiu. Era Yuki, que veio procurá-lo depois da aula e chegou bem a tempo. Hitoyoshi nunca tinha sentido tanto alívio na vida. Se escondeu imediatamente atrás dela em busca de proteção. Quando Yuki exigiu explicações, Grace descartou tudo como uma brincadeira. Disse que gostava de pregar peças em meninos inocentes. Hitoyoshi não acreditou nem um pouco, mas Grace agiu como se ele estivesse exagerando. Então Yuki agarrou Hitoyoshi e o arrastou para longe com uma firmeza que não deixava margem para discussão. Claramente não queria Grace perto dele. Só soltou quando chegaram a um lugar tranquilo. Pediu desculpa por tê-lo agarrado de repente e disse que precisava contar algo importante. Hitoyoshi achou que ela ia confessar alguma coisa. Em vez disso, Yuki anunciou que Grace era quase certamente uma assassina. E ela estava certa. Grace era da mesma área. Mas diferente de Yuki, não tinha nenhum interesse em mudar de vida. Tinha um sonho ridículo, mas absolutamente sério. Juntar dinheiro suficiente para viver em luxo na Grécia, cercada de homens bonitos. Tinha matado muita gente para chegar perto desse objetivo. Agora estava quase lá. A missão atual era simples: eliminar Yuki, embolsar o pagamento e sumir para sempre na vida que sempre quis. Naquela noite, Hitoyoshi não conseguia dormir. Yuki ficou do lado dele como uma guarda-costas em serviço permanente, sem relaxar nem um segundo. Quando ele reclamou que era impossível dormir assim, ela resolveu do jeito mais prático possível. Ficou ainda mais perto e subiu na cama com ele. Hitoyoshi entrou em colapso, puxou o cobertor até o queixo tentando esconder como aquilo o afetava. Mesmo naquele momento caótico, a preocupação dele não era consigo mesmo. Disse que a que estava em perigo era ela, não ele. Yuki respondeu com confiança que Grace não era alguém que a assustava, mas a situação ainda a incomodava. O passado tinha a alcançado de novo, e Hitoyoshi estava no meio disso. Ela pegou a mão dele e prometeu que o protegeria não importasse o que acontecesse. Hitoyoshi, completamente vermelho mas sério, disse que um dia queria poder fazer o mesmo por ela. Um pouco depois, ele foi até a janela para tomar ar.
Yuki o deteve imediatamente, dizendo que iria ela mesma checar em caso de alguém estar mirando de fora. No segundo em que abriu a janela, um cheiro forte e inconfundível invadiu o quarto. O molho favorito dela. Aquela distração minúscula foi suficiente. Grace entrou. Antes que Yuki pudesse reagir, Hitoyoshi já estava nas mãos dela. Grace zombou de Yuki por ter ficado descuidada. Disse que viver como uma garota comum tinha embotado seus instintos. Que a Yuki de antes nunca teria caído numa armadilha tão óbvia. Yuki alcançou a lâmina, mas Grace a alertou para não tentar nada, a não ser que quisesse ver Hitoyoshi se machucar primeiro. O humor mudou na sala inteira. A expressão de Yuki ficou dura. Até Grace sentiu o quanto ela tinha ficado perigosa. Com uma voz fria e ameaçadora, Yuki deixou absolutamente claro: encostar em Hitoyoshi seria o maior erro da vida de Grace. Grace recuou o suficiente para mostrar que era séria sobre o serviço. Hitoyoshi era só leverage. Yuki era o alvo. Enfrentar ela de frente era impossível. Era necessário uma refém. Deu um ultimato. Yuki deveria ir sozinha ao pátio da escola às 2 da manhã se quisesse Hitoyoshi de volta vivo. Quando saíram, Yuki ficou parada, as palavras antigas ecoando. Aqueles lembretes cruéis de que ela havia nascido para derramar sangue e nunca caberia numa vida comum. Por um momento, quase cedeu a esse pensamento. Considerou matar Grace, apagar qualquer rastro, proteger Hitoyoshi e depois sumir da vida dele para sempre. Mas a voz dele ficou na cabeça. Ele tinha pedido que ela ficasse segura. Queria ela do lado dele. E a verdade era que ela também queria. Na escola, Grace tinha Hitoyoshi amarrado enquanto esperava. Perguntou se agora ele culpava Yuki por ter trazido perigo para a vida dele. Hitoyoshi admitiu que estava com medo, mas que confiava completamente nela. Grace ficou surpresa com a resposta. Então explicou quem Yuki realmente era no submundo. Não era uma assassina qualquer. Era uma das integrantes mais letais do Mizushi, uma organização lendária que formava matadores de elite. Só o nome de Yuki já carregava terror. Eliminar ela tornaria Grace famosa e rica, mas Hitoyoshi não conseguia encaixar aquela descrição na garota que conhecia. Para ele, Yuki era desajeitada, emotiva e muito mais humana do que Grace queria fazer parecer. Grace insistiu que não estava errada, e o que a intrigava ainda mais era Hitoyoshi em si. De alguma forma, ele tinha mudado alguém que supostamente era intocável. Isso o tornava útil. Quando o relógio marcou a hora, Yuki apareceu. Grace abriu com uma saraivada de tiros. Yuki cortou todo sem perder o passo. Uma bomba enterrada no chão explodiu abaixo dela. Fumaça e fogo engolindo tudo. Grace sorriu certa de que tinha acabado. Não tinha. Yuki saiu da explosão ilesa e atacou em velocidade que Grace mal conseguia acompanhar. Tentando abalar sua confiança, Grace disse que se Hitoyoshi soubesse a verdade inteira sobre ela, a rejeitaria completamente. Yuki não ligou. Disse para Grace parar de perder tempo. Hitoyoshi tinha aula cedo, e esse barraco já estava atrasando o sono dele. Grace ficou furiosa. Ativou outra armadilha. Miras a laser apareceram nos braços e pernas de Hitoyoshi. Uma palavra da parte dela e os 4 membros seriam destruídos. Yuki avançou assim mesmo. Grace acionou o ataque, mas Yuki já tinha arremessado 4 facas. Cada uma interceptou seu alvo com precisão cirúrgica, desviando os tiros. Antes que Grace se recuperasse, outra lâmina destruiu o celular dela, eliminando o plano de contingência. Um segundo depois, Yuki estava na frente dela. Grace tentou um último movimento desesperado. Yuki a desarmou, a derrubou e encerrou o confronto. Mesmo assim, Grace continuou falando. Disse que pessoas do mundo delas nunca parariam de vir. Não havia futuro tranquilo esperando por Yuki. O que ela pretendia fazer? Continuar lutando para sempre fingindo que isso era normalidade? Yuki respondeu sem hesitar. Disse que tinha terminado de matar. E que não permitiria que mais ninguém morresse por causa dela também. Então desatou Hitoyoshi e foi embora com ele. Grace ficou deitada no chão, atordoada, só agora entendendo que Yuki tinha poupado ela de propósito. Se tivesse querido matar, a luta teria terminado muito mais cedo. No caminho de volta, Yuki pediu desculpas em silêncio e disse que se afastaria da vida dele se fosse a única forma de mantê-lo seguro. Hitoyoshi não deixou chegar tão longe. Segurou a mão dela e pediu que ela o ensinasse a se defender, para que da próxima vez ele não ficasse indefeso. Aquela resposta a atingiu fundo, e os dois voltaram para casa mais próximos do que antes. No dia seguinte, durante a aula de vôlei, Yuki se destacou de um jeito que não deixava nenhuma dúvida. Cada saque que ela mandava era devastador, com uma potência absurda. Os meninos que observavam não conseguiam acreditar que alguém como ela tinha alguma ligação com Hitoyoshi. Ele mal ligava para o que pensavam. Depois de tudo que tinha acontecido na noite anterior, já sabia bem demais o quanto ela era extraordinária. Queria perguntar mais sobre o passado dela, mas escolheu não forçar. Então, Yuki sorriu para ele da quadra, e os olhares de ciúme na volta ficaram ainda piores. Uma bola voou direto pro rosto de Hitoyoshi. Alguém a deteve antes de acertar. Ele olhou. Grace, completamente diferente.
como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Ela se aproximou, flertou sem vergonha e, num instante, transformou todos ao redor de Hitoyoshi em inimigos ainda mais ferventes. Aquela situação estranha tinha começado mais cedo, quando Hitoyoshi e Yuki chegaram para a escola e encontraram Grace já lá, com uma identidade nova. Disse que não era mais a enfermeira. Agora era a professora de educação física. Além disso, apresentou mais um detalhe conveniente. Também era prima de Hitoyoshi. Hitoyoshi apontou imediatamente que isso era ridículo. Grace respondeu orgulhosa que coletar informações e trocar de identidade era uma das suas especialidades. Yuki exigiu saber por que ela ainda estava por perto. Grace respondeu que gostava de coisas que a entretinham, e uma assassina outrora temida, vivendo como estudante comum do lado de um garoto ordinário, era entretenimento demais para abandonar. Jurou que não tocaria em Hitoyoshi de novo. Só palavras não eram suficientes para acalmar Yuki. Então, Grace usou uma propina que sabia que funcionaria. 3 meses de pão com molho. Yuki aceitou na hora. Depois, disse a Hitoyoshi que não se preocupasse. Acreditava que Grace não seria imprudente o suficiente para tentar de novo. E se tentasse, Yuki dava conta. Então Grace ficou por perto. O problema foi que ela se sentiu confortável rápido demais. Ficava se agarrando a Hitoyoshi, agindo de forma brincalhona, sussurrando coisas absurdas só para fazê-lo passar mal. Assistir aquilo fez Yuki explodir no vôlei. Ela tacou a bola com tanta força que rasgou a rede e foi bater na parede. As outras meninas olharam para ela boquiabertas. Yuki percebeu na hora que tinha exagerado. Mais tarde, Yuki pediu desculpa discretamente pela bola. Hitoyoshi disse que não era nada. Mas ela continuou e admitiu que tinha outra coisa a incomodar. Ver Grace pendurada nele tinha gerado uma sensação estranha que ela não conseguia explicar. Hitoyoshi entendeu perfeitamente. Era ciúme. Alguns dias depois, Yuki estava lavando roupa em casa quando conferiu a máquina e viu que as toalhas tinham saído do jeito certo dessa vez. Ficou tão animada que correu para mostrar para Hitoyoshi como se tivesse ganhado uma competição. Já que tinha lutado com aquilo por semanas, o elogio dele a deixou genuinamente feliz. Depois, quando perguntou o que fazer no jantar, escolheu a favorita: filé de porco, repolho e muito molho. Os dois foram juntos para açougue de sempre. Enquanto esperavam, Yuki ficou grudada no vidro da vitrine como uma criança na frente de loja de brinquedos. Lá dentro, um senhor de idade cortava a carne. O corpo parecia instável, mas no momento em que a faca tocou a tábua, cada movimento foi preciso e fluido. Yuki ficou imediatamente convicta de que aquele homem era algum lendário assassino aposentado vivendo disfarçado de açougueiro. Hitoyoshi não se deu ao trabalho de corrigir ela. Quando a senhora no balcão perguntou o que Yuki estava murmurando, ele simplesmente disse que ela era obcecada pelo molho deles. A senhora riu e revelou com orgulho que a receita era dela. Aquilo atingiu Yuki de um jeito inesperado. Agradeceu a senhora com total seriedade e explicou que nunca tinha se importado com comida antes de experimentar aquele molho. A senhora sorriu e disse que talvez o problema nunca tivesse sido a comida. Talvez Yuki simplesmente estivesse faltando calor na vida. Segundo ela, a felicidade provavelmente era a razão pela qual o sabor finalmente significava algo. Yuki ficou quieta depois disso. Então, o velhinho apareceu do nada ao lado dela e removeu um grão de poeira do ombro dela tão levemente que ela nem percebeu. Aquilo, para ela, confirmou tudo. Definitivamente, um mestre oculto. Depois de experimentar uma nova porção de molho, ela ficou com uma expressão de quem tinha alcançado a iluminação. Naquela noite, depois do jantar, Yuki limpou a cozinha enquanto Hitoyoshi ficou no sofá, pesquisando no celular sobre o Mizushi. Tudo que encontrou era descrito como folclore, lendas urbanas. Pensou em perguntar para Yuki diretamente, mas decidiu não puxar ela de volta. Em algum momento, ele cochilou e escorregou num sonho sobre a mãe indo embora, perseguindo ela no escuro. Acordou no meio disso e se encontrou recostado em Yuki. Se levantou constrangido. Ela perguntou gentilmente se tinha sido aquele sonho de novo. Quando ele admitiu que sim, ela ofereceu o colo para ajudá-lo a se acalmar. Ele tentou recusar, mas o celular escorregou da mão antes que conseguisse esconder a tela. A página de pesquisa estava aberta. Yuki notou e perguntou se ele tinha tentado saber sobre o mundo antigo dela. Hitoyoshi admitiu a curiosidade. Ela disse que, na verdade, sabia pouco. Nunca era confiada com o quadro geral. Só cumpria ordens e sobrevivia, como uma ferramenta descartável. Por isso, até hoje, coisas simples e cotidianas pareciam brilhantes e avassaladoras. Disse que encontrá-lo tinha dado a ela uma chance de entrar numa vida que achava impossível, e que era grata por isso. Hitoyoshi ficou vermelho, mas disse que também se sentia sortudo por ela ter entrado na vida dele. Aquilo a fez falar ainda mais honestamente. Disse que o motivo de gostar tanto quando ele descansava no colo dela era porque era a primeira vez que sentia que podia confortar alguém de verdade. Hitoyoshi ficou ainda mais encabulado e respondeu com algo próprio. Disse que no sonho, depois de correr por toda aquela escuridão, ele chegava à luz e Yuki estava lá esperando por ele,
No dia seguinte, depois de terminar a limpeza, Yuki saiu para fazer compras. As pessoas na rua não paravam de olhar para ela, mas ela ignorou e focou nas compras. Então, uma garota tímida se aproximou e disse que tinha ficado observando por um tempo, porque achava Yuki incrível. Admitiu que queria ter uma roupa igual. O que deixou Yuki confusa foi o jeito como ela falou, como se roupas de empregada fossem algo incomum no dia a dia. Na mesma hora, Hitoyoshi apareceu no mercado e Yuki imediatamente perguntou se a roupa dela era realmente tão estranha. Ele não teve escolha a não ser admitir que sim, a maioria das pessoas não vestia aquilo no cotidiano. Então, no domingo, foram fazer compras de roupa. Riko já estava esperando no shopping, mas o humor de Hitoyoshi afundou quando viu Grace lá também. Ela disse com a maior tranquilidade que tinha instalado um bug no quarto dele e já sabia do plano. Ele mandou ela ir embora, mas ela insistiu que eles obviamente precisavam de uma opinião especializada. Riko, fascinada, perguntou imediatamente se Grace também era assassina. Grace praticamente confirmou, o que só fez Riko admirá-la mais. A primeira parada de Riko não era numa loja normal, era uma loja de fantasias, porque ela tinha sua própria agenda. Fez Yuki experimentar figurinos exagerados que eram ainda mais dramáticos que a roupa que ela já usava. Yuki odiou tudo. Um ficou estranho, outro era revelador demais, e ela reclamou que nenhum era prático. Quando Hitoyoshi lembrou que ela não precisava mais se preocupar em esconder armas, ela admitiu que ainda se sentia segura tendo facas consigo. Depois disso, foram a uma loja normal de verdade. Yuki foi experimentando peças do dia a dia, enquanto Riko e Grace ficavam jogando roupas extras na pilha, incluindo um maiô. Quando pediram a Hitoyoshi qual look ele preferia, ele escolheu um vestido branco suave. Grace o zoou na hora, e ele se arrependeu de ter respondido. Mesmo assim, compraram quase tudo. Na saída, passaram por uma loja de Halloween que distraiu Riko completamente. Ela entrou correndo, arrastou todo mundo junto, e logo todos estavam fantasiados. Riko escolheu algo divertido. Yuki usou uma fantasia que ficou melhor nela do que deveria sem nenhum esforço. Grace escolheu algo que combinava bem demais com o estilo dela. Riko adorou, e as duas começaram a entrar num ritmo que preocupou Hitoyoshi. Enquanto eles assistiam do lado, ele comentou com Yuki que Riko sempre amou esse tipo de coisa, mesmo que ele mesmo não ligasse muito. Então notou um cartaz de um filme de zumbi e perguntou se ela queria assistir. Yuki disse que nunca tinha visto um filme de verdade. Tinha entrado em cinemas antes, mas só porque lugares escuros e cheios eram úteis durante trabalhos. Hitoyoshi se esforçou para não reagir a isso, e disse que dessa vez ela poderia ir por um motivo normal. Então todos foram juntos. Grace dormiu no meio, e Yuki assistiu cada segundo. No final, estava aterrorizada de zumbis. Riko riu e disse que eram só mortos lentos, mas Yuki argumentou que cadáveres em decomposição eram horríveis de um jeito completamente diferente. A ideia ficou enraizada nela de um jeito perturbador o suficiente para que Hitoyoshi comprasse sobremesa só para acalmá-la. Enquanto comiam, uma garota de cabelo rosa ficou do outro lado da rua, observando. Então, um homem agarrou seu pulso e avisou que ela nunca se tornaria uma assassina competente se continuasse se distraindo. A garota, Naka, pediu desculpa e disse que focaria, mas mesmo assim continuou olhando para Hitoyoshi e o grupo rindo juntos. Mais tarde, Grace foi embora e Riko disse que da próxima vez deveriam sair sem ela. Hitoyoshi acompanhou Riko até em casa, enquanto Yuki voltou primeiro para começar o jantar. No caminho, ela parou diante de um reflexo numa vitrine e ficou se olhando por um tempo. Quando chegou em casa, trocou de volta para a roupa de empregada. Então foi checar Tatsu e encontrou as coisas dele sujas. Decidiu lavar, mas o cachorro agarrou o tapetinho e saiu correndo. Enquanto o perseguia pela casa, o tempo mudou lá fora. Um trovão ecoou, e o cérebro de Yuki viajou instantaneamente de volta pro filme de zumbi. Então Tatsu derrubou uma tigela na cozinha e veio cambaleando na direção dela com um pano pendurado na cabeça. Yuki, já meio apavorada por causa do trovão, reagiu como se estivesse sendo atacada. Quando Hitoyoshi chegou em casa, a toalha estava em frangalhos. Tatsu parecia ofendido, e Yuki estava tomada de culpa. Disse que consertaria de algum jeito. Hitoyoshi duvidou, mas deixou ela tentar. Então ele notou que ela tinha voltado pro uniforme de sempre e perguntou se não tinha gostado das roupas que compraram. Yuki explicou que tinha gostado sim. O problema era que o uniforme de empregada ainda significava muito para ela. Tinha sido dado pelo velhinho que a ajudou a sair do mundo dos assassinos. A mesma pessoa que a mandou até Hitoyoshi. Usar aquela roupa a fazia se sentir conectada a ele. Depois, ela fez a pergunta de verdade. Ela era estranha por se agarrar àquele uniforme? Por ter medo de uma coisa tão boba quanto zumbis depois de tudo que tinha vivido? Por não se encaixar na ideia de normalidade de ninguém? Hitoyoshi disse que nada disso era estranho. Que as pessoas se apegam às coisas que carregam significado. Que é permitido ter medo. Que não existe uma única forma certa de ser normal. Ela não precisava se moldar ao formato de mais ninguém. Só precisava se tornar uma versão de si mesma com a qual pudesse viver. Aquela resposta claramente chegou até ela.
Logo depois, Tatsu voltou a fazer bagunça com a toalha rasgada. Hitoyoshi a pegou e percebeu que era a mesma em que o filhote tinha sido enrolado quando foi abandonado. Talvez fosse por isso que ele era tão apegado a ela. Era o único elo com de onde vinha. Yuki disse baixinho que entendia aquela sensação. O sininho que carregava era a única coisa que ainda a conectava à irmã. Hitoyoshi a encarou, e então perguntou a única coisa que não esperava ouvir. Você tem uma irmã? Yuki não respondeu. Só olhou de volta para ele em silêncio. Grace se juntou a Hitoyoshi e Yuki para comer ramen, porque era a única que talvez soubesse como rastrear a irmã de Yuki. Fez Hitoyoshi pagar, devorou a tigela em segundos e então disse com um sorriso cheio de si que uma refeição estava longe de ser suficiente pela ajuda dela. Hitoyoshi revidou imediatamente, mas Yuki ignorou os dois e ficou despejando molho no ramen até Grace quase enlouquecer de tanto observar. Então Yuki notou que a garrafa estava quase no fim. Hitoyoshi rapidamente a levou para comprar mais, mas o dono da loja disse que estava em falta. Os estudantes tinham varrido o estoque e agora restava apenas o suficiente para o consumo regular do estabelecimento. Yuki disse que tudo bem, mas quando chegaram em casa, ela ficou encarando a pequena quantidade que sobrou e decidiu esticá-la por toda uma semana. Tentando animá-la, Hitoyoshi perguntou sobre a irmã. Yuki admitiu que mal se lembrava do rosto dela. Tinha sido levada tão cedo que quase todas as memórias da família eram fragmentos quebrados. A única coisa que ainda tinha era o sininho que a mãe tinha dado para as duas irmãs. Guardara ele esse tempo todo na esperança de que ajudasse a reconhecê-la um dia. Então confessou algo mais difícil. Tinha medo de que a irmã a odiasse. Hitoyoshi perguntou se deveriam parar de procurar, mas Yuki disse não. Mesmo com medo, ainda queria saber se a irmã estava segura. Bem naquele momento, alguns amigos de Hitoyoshi os encontraram durante as compras. Estavam atrás de um álbum autografado de uma cantora chamada Nazca, que se apresentaria no festival que estava por vir. As zoações habituais começaram imediatamente. Um deles ficou com ciúme ao ver Hitoyoshi com Yuki, e reclamou que meninas bonitas não paravam de aparecer ao redor dele. Os outros começaram a xingar Hitoyoshi por como ele agia cheio de drama e tristeza no ensino fundamental. No meio do caos, o álbum autografado quase caiu num bueiro. Yuki o salvou jogando a bolsa, mas a garrafa de molho voou junto e se espatifou no chão. Naquela noite, ela sonhou com a garrafa vazia a culpando. De manhã, estava tão abatida que disse a Hitoyoshi que não tinha mais razão para viver. Ele tentou acalmá-la dizendo que poderiam comprar mais na semana seguinte, mas ela continuou abalada. O mesmo pesadelo voltou na noite seguinte, e dessa vez ela correu para o quarto de Hitoyoshi porque estava com medo demais para dormir sozinha. Hitoyoshi ficou constrangido, mas disse que ficaria acordado estudando de qualquer jeito, então podia ficar com ela. Enquanto tomavam café, Yuki de repente perguntou se ele já tinha odiado alguém. Hitoyoshi disse: talvez não odiar, mas sentir amargura em relação ao pai, isso sim. Sentimentos de família são complicados assim. A resposta fez Yuki pensar na irmã dizendo que a odiava, e ela voltou quietinha para a cama. Naquela noite, o sonho piorou. Ela viu pedaços da infância, uma menina talentosa que só queria deixar os pais orgulhosos, e então perdendo tudo quando assassinos chegaram por ela. Reviveu o treinamento, a morte dos pais, e o momento em que a irmã a rejeitou e jogou fora o sininho igual ao dela. No sonho, uma voz repetia que ela havia nascido somente para matar. Então a voz se transformou na do antigo mestre chamando ela de volta. Ela acordou aterrorizada quando Hitoyoshi entrou correndo depois de ouvi-la em apuros. Sem pensar, ela o agarrou e o puxou para a cama, pedindo que ficasse. Estava com medo. Hitoyoshi notou como ela estava tremendo, mas em vez de perguntar qualquer coisa, bateu gentilmente nas costas dela até ela se acalmar e adormecer. No dia seguinte na escola, Yuki perguntou sobre o festival que se aproximava e chocou todo mundo ao não saber o que era. Os amigos de Hitoyoshi explicaram que o Festival Katsuda era o grande evento da escola, combinando música, esportes e atividades de turma. A turma vencedora ganharia um molho especial Katsuda. Yuki começou a babar no segundo que ouviu isso. Então acrescentaram que as notas das provas também contavam para o resultado final. Hitoyoshi perguntou como ela tinha ido na última prova. Yuki mostrou orgulhosa, 42. Estava feliz só por ter passado, até descobrir que notas baixas puxavam a média da turma inteira para baixo. Aquilo a mandou direto pro modo pânico. Mais tarde, ela e Hitoyoshi foram até Grace para pegar o pão Katsuda semanal do acordo entre elas. Grace ouviu a conversa sobre notas e, com a maior tranquilidade, informou a Yuki que ela nem tinha colocado o próprio nome na prova de educação física, então provavelmente ia reprovar. Yuki quase desabou. Hitoyoshi tentou negociar, mas Grace disse que só ajudaria se eles abrissem mão do acordo do pão e trabalhassem para ela de graça. Yuki estava quase aceitando, só pela premiação do festival. Então o nome de Yuki apareceu misteriosamente na prova. Grace ficou atônita. Hitoyoshi agiu com a maior naturalidade, como se o nome sempre tivesse estado lá e ela simplesmente tivesse perdido.
Quando Grace foi embora, Yuki admitiu que não tinha sido ela quem resolveu. A pessoa escondida por perto era Naka. A garota tímida de cabelo rosa saiu de trás das colunas, vermelha e nervosa. Yuki a agradeceu com calor, o que só fez ela corar ainda mais. Naka se apresentou como colega de turma e disse que sabia um jeito de ajudá-las a ganhar o festival. Naka vinha da família Hikage, uma linhagem de artes marciais, e treinava sob a tutela do irmão mais velho, Arata, também presidente do conselho estudantil. Parecia frio e severo, mas se importava muito com ela. Mesmo assim, como a história de Yuki tinha muitos buracos, ele tinha começado a suspeitar dela e decidiu investigá-la pessoalmente. Quando o festival começou, a turma de Hitoyoshi montou um café temático de animais. Nos bastidores, Hitoyoshi, Yuki e Naka trabalhavam juntas nos preparativos. Naka admitiu que queria se sair bem porque o irmão nunca realmente a elogiava. Ela era desajeitada e ele esperava a perfeição. Sempre se sentiu menosprezada. Esperava que aquele evento finalmente fizesse ele notar o esforço dela. Tinha outro motivo também para querer vencer, mas ficou tímida demais para falar com Yuki por perto. Hitoyoshi já tinha notado que ela sempre ficava acanhada perto dela. Então descobriram que o evento esportivo principal seria um jogo de pega-pega policial. A habilidade atlética importava muito. De repente, um gigante fantasia de garrafa de molho Katsuda entrou e quase deu um ataque cardíaco em Yuki. Era um amigo delinquente de Hitoyoshi que amava o molho tanto que resolveu se vestir de garrafa. Declarou aos berros que o time deles venceria com Yuki e Naka. Hitoyoshi mencionou que nunca tinha visto Naka se destacar nas aulas de educação física, e ela disse, awkwardly, que geralmente tentava não chamar atenção. Yuki imediatamente disse que confiava nela e prometeu que venceriam o time de Arata. Naka pareceu profundamente tocada ao ouvir aquilo. Infelizmente, Arata ouviu, e ficou ainda mais desconfiado, convicto de que Yuki estava a virar Naka contra ele. Mais tarde, enquanto Hitoyoshi estava fora conversando com os amigos e Riko, Naka pediu timidamente para Yuki se podiam ser amigas. Yuki disse sim na hora. Naka ficou radiante. Mas quando Hitoyoshi voltou e perguntou se podiam olhar o festival juntos, ela de repente saiu correndo dizendo que tinha algo a fazer. Quando ele perguntou do que as duas tinham falado, Yuki o encarou e perguntou algo inesperado. O que amizade significa de verdade? Ao mesmo tempo, Naka foi secretamente espionar o conselho estudantil para descobrir mais sobre o jogo e ajudar a turma de Yuki. O que descobriu lá a deixou estarrecida. O jogo do festival finalmente começou com Nasuka aparecendo como estrela convidada. As regras eram simples. Arata precisava eliminar os 3 jogadores do lado oposto antes do tempo acabar. Se ao menos um escapasse, aquele time vencia. Para combinar com o tema do festival, todos competiriam fantasiados. Naka pediu desculpa em voz baixa a Yuki por não ter avisado antes. Yuki disse que era exatamente para isso que serviam os amigos. Para se ajudar quando as coisas ficavam bagunçadas. Além disso, a fantasia de lobo cobria o rosto, o que a fazia se sentir mais segura. Naka ficou nervosa no segundo que viu o irmão e se escondeu atrás de Yuki. Arata notou isso imediatamente e o humor do lado dele esfriou. Quando a partida começou, ele eliminou jogador após jogador até restar só o time de Yuki. Um dos amigos de Hitoyoshi avançou dramaticamente e foi eliminado em quase um piscar de olhos. Depois disso, Arata foi direto em cima de Yuki. Ela segurou o terreno, agarrando nele em vez de recuar. Quando ele tentou dominá-la pela força bruta, Naka interveio e usou uma bomba de fumaça. Quando a fumaça baixou, Naka tinha levado o golpe no lugar de Yuki. Aquilo sacudiu Yuki por um momento. Ela não entendia por que Naka arriscaria assim por ela. Então as palavras de Hitoyoshi vieram à mente. Amigos são as pessoas que ficam com você nos momentos bobos e nos momentos sérios. Yuki percebeu que precisava provar que sentia o mesmo. Arata veio nela de novo, furioso e protetor ao mesmo tempo. Disse que nunca deixaria ninguém entrar no coração de Naka de forma falsa. Yuki respondeu da única forma que sabia, lutando de volta de verdade. Usou o próprio impulso dele contra ele, o derrubou e correu até onde Naka estava esperando. Restavam apenas segundos. Ela chegou até Naka e disse que finalmente entendia a amizade, que queria se tornar alguém verdadeiramente importante para ela. Naka ficou vermelha demais para funcionar. Então Arata alcançou Yuki fração de segundo antes do tempo acabar. A partida terminou ali. Naka tinha sido liberada, mas Yuki não tinha escapado. Então o lado delas perdeu. O time de Arata ficou em primeiro lugar. O cérebro de Yuki parou no momento em que percebeu que o segundo lugar significava, sem molho, Katsuda especial. Então os repórteres chegaram. Naka lembrou na hora que câmeras eram perigosas para Yuki. Pensando rápido, jogou outra bomba de fumaça e trocou as fantasias, colocando Arata no traje de lobo e Yuki na fantasia de garrafa de molho. Quando Hitoyoshi e Riko chegaram, Yuki já tinha sido movida longe enquanto a imprensa cercava a pessoa errada. Mais tarde, atrás do prédio da escola, Naka pediu desculpa por ter custado a vitória deles. Yuki disse que não era para falar assim. Sendo amigas, deveriam compartilhar tanto a derrota quanto a vitória. Naka ficou profundamente emocionada. Logo depois, Arata veio buscar a irmã.
Mas antes de ir, lançou um aviso de olhos duros para Yuki. Machucar Naka teria consequências. Naquela noite, durante o show do festival, Hitoyoshi encontrou Yuki sozinha no telhado. Ela tentava ordenar o que sentia depois daquele dia todo. Hitoyoshi simplificou para ela. Ela tinha se divertido. Yuki parou. Percebeu que ele estava certo. Mesmo sem o molho, mesmo com a derrota, ela tinha aproveitado. Hitoyoshi disse que podiam sempre tentar de novo no ano seguinte. Aquela ideia a atingiu mais fundo do que ele esperava. Ela nunca tinha realmente imaginado um ano seguinte. Pela primeira vez, o amanhã parecia real. No dia seguinte, Naka foi visitar. Mostrou um pouco do treinamento ninja para Hitoyoshi e Yuki, que a elogiaram. Mas Naka admitiu que odiava o peso que vinha com a herança familiar. Às vezes desejava ter nascido comum. Yuki entendeu imediatamente. Admitiu que queria exatamente o mesmo. E as duas ficaram ainda mais próximas por causa daquele sentimento compartilhado. Então Grace apareceu e arruinou o clima ao provocar Hitoyoshi sobre estar colecionando garotas bonitas ao redor dele. Ficou se pendurando nele até Yuki mandar uma faca voar e estilhaçar o doce de Grace. Yuki disse educadamente que tinha sido um acidente. Grace pareceu ofendida, mas inteligente o suficiente para não revidar muito quando Naka perguntou se Grace também era algum tipo de pessoa perigosa. Grace revelou com toda a calma que já sabia bastante sobre ela, incluindo o fato de que Naka tinha consertado a prova de Yuki em segredo. Naka ficou apavorada rapidinho, mas um olhar de Yuki fez Grace soltar ela e recuar. Depois disso, Grace anunciou que estava indo para a China em outro trabalho. Disse que talvez conseguisse descobrir algo sobre a irmã de Yuki por lá. Embora cavar fundo demais, pudesse atrair o tipo errado de atenção do antigo mundo dela. Então, na saída, soltou uma frase sobre os dois passarem um Natal romântico juntos, o que fez Hitoyoshi travar instantaneamente. Aquilo levou Naka a perguntar com toda a seriedade se Hitoyoshi e Yuki estavam namorando. Hitoyoshi negou com uma veemência tão exagerada que quase tropeçou nas próprias palavras. Mas quando olhou para Yuki, ela estava perdida nos próprios pensamentos. Disse baixinho que na vida antiga não tinha ninguém, mas agora havia pessoas que queria proteger. Hitoyoshi interpretou aquilo como algo mais próximo de família do que de romance, e tentou aquietar o próprio coração com essa explicação. Logo depois, começou a nevar. Então, Hitoyoshi recebeu uma mensagem dizendo que o pai voltaria para o Natal. No dia seguinte, o quintal estava coberto de neve. Tatsu correu para fora imediatamente. Hitoyoshi fez um pequeno boneco de neve e Yuki tentou copiar. O dela saiu torto e estranho, mas Hitoyoshi disse que era só porque era único. Ela aceitou, até Tatsu colidir com ele e destruir só o dela. O humor dela foi embora na hora. Por volta desse tempo, Hitoyoshi recebeu uma ligação do pai e precisou se afastar. A conversa claramente o deixou perturbado. Quando disse que precisava sair por um tempo, Yuki pediu que se encontrassem mais tarde no mercado. Quando ele chegou lá, gelado e confuso, havia uma multidão olhando para alguém. Era Yuki. Ela estava tão bonita que parecia ter saído de uma revista, não daquele bairro. Caminhou até ele, enrolou um cachecol morno no pescoço dele e disse que tinha aquecido primeiro. Hitoyoshi quase morreu de constrangimento ali mesmo, especialmente porque era Natal e todo mundo ao redor claramente estava tirando conclusões. Então Yuki pegou a mão dele e disse que era exatamente essa a ideia. Explicou que depois de vê-lo perturbado, tinha ligado para Rico pedindo conselho. Rico dissera que a solução era simples: levar ele num date natalino. Então era o que estava fazendo. Yuki disse que queria vê-lo sorrindo de novo, e que isso importava mais do que qualquer outra coisa. Hitoyoshi ficou completamente overwhelmed, mas foi com ela assim mesmo. Os dois caminharam pelas ruas decoradas juntos, de mãos dadas. No meio da multidão, Hitoyoshi se viu pensando mais seriamente do que nunca no que Yuki significava para ele. Então a neve voltou a cair. Ele olhou para o céu e disse que sempre amou a neve. Yuki riu suavemente, bochechas rosadas, porque o nome dela significava neve também. Disse que sabia que ele falava do inverno, não dela. Mas ouvir assim mesmo a deixava feliz. Aquilo foi suficiente para destruir completamente qualquer calma que Hitoyoshi ainda tinha. O coração disparou, e ele não conseguiu mais fingir que ela não estava se tornando alguém especial para ele. Rico apareceu no dia seguinte orgulhosa demais de si mesma. Admitiu alegremente que tinha ajudado Yuki a escolher o look do dia anterior porque queria que Hitoyoshi ficasse completamente destruído ao vê-la. Hitoyoshi ainda estava se recuperando de todo aquele date, então perguntou diretamente se ela realmente acreditava que Yuki o via de forma romântica. Para ele, aquilo ainda parecia impossível. Rico discordou. Disse que os sentimentos de Yuki já estavam lá. Ela só ainda não tinha descoberto o que eram. Já que Hitoyoshi continuava duvidando, Rico sacou um aplicativo de quiz de relacionamento e insistiu que testassem. Ele achou infantil, mas ela avançou assim mesmo, perguntando uma coisa após a outra sobre como ele agia perto de Yuki e como ela agia perto dele. Quanto mais específicas ficavam as perguntas, pior Hitoyoshi ficava por dentro.
Quando o quiz chegou à pergunta se algum deles tinha dito diretamente que gostava do outro, ele escondeu a verdade e respondeu que não. Mesmo assim, o resultado saiu ridiculamente alto. Rico olhou para a tela e anunciou com toda a confiança que os dois estavam basicamente a um passo de serem oficiais. Então, Yuki chegou em casa. Hitoyoshi mal conseguia olhar para ela normalmente. Mas Rico piorou tudo rodando as mesmas perguntas com Yuki. Ela respondeu cada uma honestamente, sem hesitar. O resultado dela saiu ainda mais forte. Rico agiu como se aquilo provasse absolutamente tudo e começou a tratar Yuki como futura cunhada ali mesmo. Naquela noite, comendo juntos embaixo da mesa aquecida, Rico se divertiu expondo cada detalhe vergonhoso que conseguia lembrar da infância de Hitoyoshi. Ele estava desesperado para freá-la antes que Yuki visse mais do lado patético dele. Então tentou chutar Rico por baixo da mesa. O problema? Tinha mirado errado. Depois de um tempo, olhou para baixo e percebeu que tinha ficado cutucando Yuki o tempo todo. Como ela não tinha reagido, ele assumiu que ela estava ignorando. Na realidade, ela estava em silêncio corada, achando que ele estava tentando alguma jogada ousada de flerte disfarçado. Quando Hitoyoshi entendeu o que ela tinha interpretado, quase morreu de vergonha. Rico viu os dois ficarem vermelhos ao mesmo tempo e decidiu imediatamente que havia definitivamente algo entre eles. Na manhã seguinte, Hitoyoshi acordou e encontrou Yuki adormecida pertinho dele de novo. Saiu da cama como um criminoso tentando não ser pego e foi para fora respirar. Ultimamente, porque Yuki estava tendo pesadelos constantes, ele tinha dito que ela poderia ficar perto dele à noite. No começo parecera inofensivo. Agora era tortura. Ficar tão perto dela toda noite o deixava excessivamente consciente da presença dela. E ele havia parado de dormir direito. Pior, ainda não conseguia organizar o que sentia de verdade. Yuki saiu logo depois e perguntou se havia algo errado. Hitoyoshi entrou em pânico e inventou uma desculpa aleatória sobre ter acordado cedo para um grande dia de limpeza. Yuki aceitou sem questionar e imediatamente começou a trabalhar. Enquanto isso, Hitoyoshi tentou se convencer a ser honesto por uma vez, mas o pensamento de confessar trouxe à tona uma rejeição antiga. Alguém tinha lhe dito que ele não a amava de verdade, só tinha medo de ficar sozinho. Aquela memória destruiu a coragem dele na hora. Yuki, levando o pretexto da limpeza a sério, jogou tudo nele. Decidiu que finalmente dominaria o esfregão e compensaria todos os fracassos anteriores. Por um breve momento, acreditou que tinha o controle. Então Tatsu aconteceu. Quando Hitoyoshi voltou, Yuki estava encharcada, esparramada no chão, e o cachorro estava em pé sobre ela, comemorando com a toalha na boca. Ela pediu desculpa imediatamente, mas Hitoyoshi sabia que não era culpa dela. Pegou Tatsu no colo e disse para ela se aquecer. Então viu como as roupas dela estavam molhadas e perdeu completamente a compostura. A mente foi a zero. O coração acelerou, ele sumiu direto pro banheiro só para escapar dos próprios pensamentos. Lá dentro, as coisas pioraram. Começou a se sentir culpado por reagir daquele jeito com alguém tão inocente quanto Yuki. Depois pensou em todas as pessoas que tinham ido embora antes, a mãe, a garota que o rejeitou. E de repente ficou aterrorizado com a ideia de Yuki também ir embora. Um pouco depois, Yuki bateu na porta e perguntou se estava bem. Quando ele abriu, a encontrou ajoelhada ali, silenciosamente oferecendo o colo, como se achasse que aquilo poderia resolver o que quer que estivesse doendo. Ela só queria confortá-lo. Mas Hitoyoshi, emocionalmente encurralado demais para lidar, soltou que um cara da idade dele não podia simplesmente deitar contra uma garota assim. Aquilo caiu mal. O rosto de Yuki desabou. Então ela perguntou se ele estava cansado dela. Antes que Hitoyoshi conseguisse responder, as lágrimas começaram a vir. Ela mesma pareceu surpresa, como se tivesse esquecido como o choro funcionava. Hitoyoshi travou completamente. Em vez de confortá-la, disse desajeitadamente que ela fosse tomar banho antes de ficar doente. Ela obedeceu quietinha, e no segundo em que ela saiu, ele percebeu que tinha lidado com aquilo da pior forma possível. Depois disso, Yuki mudou. Ficou frágil do jeito mais doloroso. Pequenos erros a faziam pedir desculpa. Comentários simples a faziam chorar. Se esquecia de um item nas compras, chorava. Se Tatsu comia demais, se culpava. E chorava de novo. Logo estava pedindo desculpa por coisas que não tinham absolutamente nada a ver com ela. Hitoyoshi tentou repetidas vezes reconfortá-la, mas nada chegava até ela. Era como se algo tivesse rachado por dentro e não conseguia fechar. À noite, ela ainda ia até ele quando os pesadelos eram grandes demais, e Hitoyoshi ainda a deixava ficar perto, porque não conseguia se recusar. Mas o resultado foi que ele ficou cada vez mais exausto. Na véspera de Ano Novo, estava completamente drenado. Decidiu dormir durante o dia enquanto Yuki cuidava da casa. Mais tarde, Yuki veio perguntar se ele queria ir às compras com ela, e encontrou um bilhete dizendo que tinha saído e voltaria em breve. Sentindo-se um pouco para trás, foi sozinha com Tatsu. O mercado de sempre estava fechado pelo feriado, então acabou num supermercado. Querendo ser útil, escolheu rosbife para o jantar e voltou para casa. Quando chegou, Hitoyoshi já estava na cozinha, e tinha feito exatamente a mesma coisa. Aquela única coincidência foi suficiente para ela desabar de novo.
Ficou em lágrimas pedindo desculpa por ter errado. Mesmo depois de se acalmar, a tristeza permaneceu. Durante o jantar, chorou de novo. E Hitoyoshi ficou sentado lá, se sentindo inútil. Tinha querido fazê-la se sentir segura e feliz, mas ultimamente cada passo que dava parecia piorar as coisas. Naquela noite, desistiu de dormir na cama e deitou no sofá. Um pouco depois, Yuki se aproximou quietinha e o cobriu com um cobertor. Na manhã de Ano Novo, Rico apareceu para arrastar Hitoyoshi e Yuki até a primeira visita ao santuário do ano. Mas Hitoyoshi ainda estava dormindo pesado, e Yuki admitiu que não tinha conseguido acordá-lo. Rico ficou irritada, e então, de passagem, lembrou que não era só Ano Novo. Era também o aniversário de Hitoyoshi. No segundo em que Yuki ouviu aquilo, eclodiu em lágrimas. Ficou horrorizada por não saber algo tão importante. Rico ficou completamente pega de surpresa, mas Yuki explicou que ultimamente estava chorando por tudo e não conseguia parar. Então não estava em condições de sair. Rico foi ao santuário com as amigas e disse para Yuki ficar com Hitoyoshi. De volta para dentro, Yuki pegou o celular de Hitoyoshi e viu uma mensagem de Naka perguntando se os dois queriam se encontrar no santuário. Yuki decidiu ir no lugar dele. Quando chegou lá, Naka estava com a roupa adequada para o feriado, enquanto Yuki estava bem mais moderna. Naka ficou surpresa com a ausência de Hitoyoshi, mas ainda mais surpresa que Yuki não sabia o que era a primeira visita do ano ao santuário. Explicou que as pessoas vinham para rezar pelo ano que viria e puxar papéis de fortuna. Yuki puxou um. O resultado a fez chorar de novo. Alertava sobre sorte instável e sugeria a perda de laços importantes. Do lado de fora do santuário, Yuki desabou e disse que devia significar que ela e Hitoyoshi seriam separados. Contou a Naka que ele estava agindo distante ultimamente e que sentia ele escorregando de seus dedos. Só o pensamento de perdê-lo a fez chorar ainda mais. Naka não sabia direito como confortá-la. Então compartilhou a única coisa que conhecia, como tinha chorado muito depois que a mãe dela morreu. Aquilo só fez Yuki chorar mais ainda. Mesmo assim, Naka disse gentilmente que as lágrimas vêm quando as emoções não têm mais para onde ir, e que às vezes deixá-las sair é a única forma de aliviar o coração. Aquilo finalmente acalmou Yuki um pouco. Depois as duas rezaram juntas, e Yuki desejou que pudesse continuar vivendo do lado de Hitoyoshi e das pessoas de quem gostava. Enquanto isso, Hitoyoshi ainda dormia enquanto o pai, de volta à cidade, tentava ligar para ele. Sem resposta, o pai simplesmente foi para casa. No caminho de volta do santuário, Yuki contou a Naka que era o aniversário de Hitoyoshi. Naka ficou animadíssima e disse que precisava comprar um presente. Quando Yuki perguntou que tipo, Naka disse para pensar no que Hitoyoshi mais gostava. Yuki pensou primeiro em filé de porco. Naka disse que era simples demais para presente de aniversário. Pensando mais, Yuki lembrou do amor dele por action figures, mas as chamou de bonecos. Naka entendeu e a levou a uma loja de colecionáveis. Yuki tentou a máquina de cápsulas e ficou tirando os errados repetidamente. Quanto mais falhava, mais chegava perto das lágrimas de novo. Então, um homem por perto notou e começou a dar conselhos estranhos. Precisava parar de chorar, focar e intimidar a máquina para obedecer. Desesperada o suficiente para acreditar em qualquer coisa, Yuki ameaçou a máquina com uma seriedade aterrorizante. Funcionou. Ela finalmente conseguiu o boneco que queria, e ficou radiante. O homem explicou que só entrou porque já tinha lutado da mesma forma, tentando comprar um brinquedo pro próprio filho. Então foi embora quietinho. Yuki achou ele incrivelmente estiloso. Em casa, Rico finalmente acordou Hitoyoshi com uns tapas e o repreendeu por ter dormido no próprio aniversário. Também avisou que o pai chegaria em breve. Então Hitoyoshi notou o bilhete de Yuki sobre o santuário e entrou em pânico. Nunca tinha contado a ela sobre o pai voltando. Rico achou aquilo ridículo, mas Hitoyoshi afundou em memórias antigas. Desde que a mãe foi embora, nunca tinha conseguido perguntar qualquer coisa direito pro pai. O relacionamento tinha ficado estranho e distante, e agora a ideia de apresentar Yuki a ele o apavorava. Então Naka mandou mensagem dizendo que Yuki estava perturbada por causa do papel de fortuna ruim. Foi quando Yuki chegou em casa, olhos inchados de tanto choro, e subiu às pressas para trocar de volta pro uniforme de empregada. Hitoyoshi rapidamente a avisou que o pai vinha aí e que ele não sabia nada da vida antiga dela. Quase sugeriu escondê-la, mas se deteve. Fazer isso seria negar todo o esforço que ela tinha feito para construir uma vida normal. Então decidiu que ficaria do lado dela, não importasse o que acontecesse. Rico ficou entusiasmada com aquele discurso e disse que ele deveria falar isso diretamente para Yuki. Então o pai chegou. Yuki congelou, porque reconheceu nele o homem gentil que tinha encontrado antes no mercado. Rico correu até ele feliz, enquanto Hitoyoshi ficou tenso. Quando Yuki desceu depois de se trocar, o pai de Hitoyoshi já sabia o básico sobre ela. Todos se sentaram juntos. Enquanto Hitoyoshi fazia café, o pai mencionou que conhecia o antigo mestre de Yuki e o respeitava. Os dois conversaram calmamente sobre o passado, sobre como aquele homem tinha pedido que Yuki fosse recebida depois da morte dele. Ouvindo do lado, Hitoyoshi começou a se sentir excluído de novo.
O mesmo jeito que sentiu durante o divórcio dos pais, quando coisas importantes aconteciam ao redor dele, sem ninguém explicar nada. Então algo encaixou. Percebeu que sempre tentava adivinhar o que as outras pessoas pensavam, em vez de simplesmente perguntar. Tinha feito isso com o pai. Tinha feito com Yuki também. Depois de um tempo, o pai se preparou para ir. Ainda tinha outros lugares antes de voltar para o exterior. Até entregou a Hitoyoshi um presente de aniversário de parte dele e da mãe adotiva de Hitoyoshi. Aquilo só aumentou a ansiedade, porque parecia que a chance de conversar de verdade estava escorregando de novo. Mas enquanto o pai entrava no táxi com Riko, Hitoyoshi finalmente agiu. Parou à porta do carro e perguntou diretamente, desta vez de verdade, se Yuki poderia ficar com ele. O pai o encarou por um momento e simplesmente perguntou o que Hitoyoshi mesmo queria. Ele respondeu honestamente, queria que Yuki ficasse. O pai disse para manter essa escolha, e que explicaria as coisas para a mãe de Hitoyoshi. Então foi embora. Hitoyoshi sentiu algo estranhamente mais leve. Pela primeira vez, tinha dito o que sentia em vez de ficar calado. Atrás dele, Yuki brilhava só de ter ouvido Hitoyoshi dizer que a queria ali. Então o pai ligou de novo e pediu para falar com Yuki. Disse a ela que Hitoyoshi tinha começado a mudar por causa dela, e pediu que continuasse cuidando dele dali pra frente. Aquilo overwhelmed Yuki tanto que depois da ligação, ela reuniu coragem e pediu a Hitoyoshi que viesse ver a paisagem com ela. No momento em que ele concordou, ela o carregou no colo até o telhado, deixando ele completamente sem palavras. Com o céu da tarde virando ouro, ela finalmente disse feliz aniversário e entregou o presente. Só pra perceber que tinha amassado o brinquedo na própria mão. Ficou com cara de quem ia chorar de novo. Mas dessa vez, Hitoyoshi entendeu o que estava acontecendo de verdade. Viu o quanto ela tinha ficado tensa e assustada esse tempo todo. Enquanto ele ficava evitando conversas honestas, ela estava fazendo o mesmo de outro jeito. Então, em vez de deixar passar, ele escolheu ser aberto também. Contou a ela que o boneco quebrado era de uma série que amava quando criança, na época em que a família ainda estava unida. Então admitiu os próprios medos, como a saída da mãe o tinha danificado, como evitou o pai por anos, como ainda não sabia se aquele laço poderia ser reparado. Depois veio a parte mais importante. Disse que não queria que o mesmo silêncio destruísse o que tinha com ela. Queria que vivessem como família, com abertura, compartilhando tudo honestamente. Aquelas palavras atingiram Yuki fundo. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas felizes. Perguntou se realmente podia se tornar parte da família dele. Hitoyoshi, constrangido, mas impaciente, disse que só ela podia decidir isso, porque gostava dela. E esperou a resposta. Yuki sorriu e disse que também gostava dele. Mas o jeito que disse foi suave, quente e inocente. Não do jeito romântico que Hitoyoshi esperava. Mais tarde, sozinho no quarto, ele desabou, convicto de que, depois de finalmente confessar, tudo que tinha ganhado era uma dor no peito. O que ele não percebeu foi que Yuki ainda estava aprendendo. Enquanto picava repolho na cozinha um pouco depois, a confissão de Hitoyoshi de repente voltou à mente dela. Ela se lembrou do rosto dele, da voz, do jeito como ele a olhava. Então, sem entender porquê, ela apertou o próprio peito enquanto algo novo e estranho começava a florescer ali dentro. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.